Na thread tem uma imagem que eu vi interessante, talvez até Carlos possa dar uma aprofundada nessas simbologias aqui, porque que a Aurélio já fez a longa abertura, foi o que mais chocou, né? Porque assim, é de um nível de... Porque o britânico, por exemplo, a gente vê muita piada de um humor muito dark, assim, muito pesado, muito agressivo, mas que no fundo político não chega a ser tão agressivo, né? Enfim, não sei se eu consegui deixar claro isso, mas isso aqui que os caras colocaram não parece nem um pouco comum, é só simbologia de guerra mesmo. E aí, Carlos, fica bem à vontade para explicar que diabo é isso aqui, um carro branco e duas caras bigodudas aqui, que para os curdos é basicamente o terror, né? Exato. Essa imagem eu acho a imagem mais chocante de tudo que aconteceu, porque mostra, como o Aurélio disse, que existiu uma clara premeditação da torcida do Bursaspor, né? Quando você leva essas faixas, você está provocando diretamente o outro povo. E uma coisa que a gente sempre fala no Copa Além da Copa, né? A gente, como brasileiro, a gente não tem meio que a mínima ideia do que é ódio étnico, né? E na Europa, não só na Europa. Tem, né? Mas não em termos territoriais, né? Porque tá tudo dominado e tudo, né? Enfim, mas não nesse sentido, com certeza. Não, é uma coisa de, eu sou sérvio e eu odeio o croata, sendo que o sérvio e o croata, qual é a diferença exata entre eles? Ali, você olhando para um sérvio e para um croata, é uma coisa muito surreal. Eles só estão ali brigando por terra, é uma coisa muito difícil da gente entender o que exatamente a gente, vivendo em um contexto que não está diretamente ligado com isso, entender toda a história, os milênios ali, os séculos de história que levam a isso. E nesse caso específico, inclusive, do, do jogo de ontem, a gente tem então aí as imagens de um Fiat Taurus branco, né? A torcida do Bursaspor levou faixas de um Fiat Taurus branco, e esse Fiat Taurus basicamente era um carro ali que era usado no sequestro de membros do PKK na década de 90. Ou seja, você está ali relembrando um momento de assassinatos políticos, se você está basicamente exaltando o fato de que o seu governo fazia assassinatos baseado em etnia, e é uma coisa muito pesada. Inclusive, me lembra muito o que aconteceu na Copa do Mundo, no jogo entre Croácia e Canadá, na Copa do Mundo, que foi Eu quando a lembrei disso torcida... agora mesmo, cara. Sim, Que, sim, que, é uma, exatamente. que é um carro também, é uma É, coisa usada também em é a provocação mesma desse tipo. coisa, né? Se a gente for pensar, é exatamente Eu a mesma perdi esse coisa. aí, contexto ali, contexto. A hora do contexto não tem aqui não, vai lá. No jogo Croácia e Canadá, na Copa do Mundo, o goleiro canadense, o Milan Borjan, ele é sérvio, né? Ele é nascido na Croácia, mas ele é de etnia sérvia. E a torcida croata levou ali no jogo, no estádio, uma faixa. Vamos fazer a definição do que é a loucura dos Balcãs, né? Assim, é tipo três bairros um Exatamente. do lado do outro, são três bairros um do lado do outro. Você é um sérvio-croata, porque você é um croata sérvio, ou você pode ser um sérvio-croata, né? E vocês brigam de um lado Exatamente para o outro. Vamos o lá. que eu estava dizendo sobre a gente não fazer ideia do que é isso no Brasil. E aí eles levaram lá uma faixa que dizia nada corre, tinha um trator e dizia nada corre tão rápido como Milano. Por que um trator? Porque quando a cidade ali, a República da Craína, que era uma região que era meio que um enclave sérvio na Croácia, e aí esse enclave sérvio ele foi tomado pela Croácia e todos os sérvios que viviam lá foram expulsos, eles fugiram de trator. Então por isso a torcida croata levou essa provocação ali com as faixas com tratores escrito nada corre tão rápido quanto o Moriano. Lembra muito essa questão do Fiat Taurus, porque mais uma vez você está aludindo a uma questão política, a um genocídio, basicamente, até, você pode dizer, chamar de genocídio, usando a imagem de um carro, que é o que remete àquilo. Agora, em relação à questão do Ahmedspor, né, é importante a gente dizer que o Ahmedspor é um time da cidade de Diyarbakir, na Turquia. Essa cidade, ela fica ali, como o Aurélio disse, fica no sudeste, né, da Turquia, e fica ali muito próximo já de outros países, né, da fronteira de outros países. Quando o Império Otomano acaba, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um momento ali que existia um plano para que houvesse um Estado curdo, exatamente nessa região. E a cidade de Diyarbakir seria talvez a capital desse Estado curdo. E
Mas isso não acontece porque o Atatürk, o chamado pai dos turcos, ele acaba conquistando todo o território da Turquia, e conquistando todo o território da Turquia, ele acaba anexando, inclusive, o que deveria ser o Kurdistão. E depois de anos ali de muita opressão, de muita... Enfim, o idioma curdo foi proibido símbolos curdos, tudo que remetia, tudo que remeteria ao Kurdistão acabou proibido. Até que isso mudou um pouco, né? Isso mudou exatamente com a luta do PKK, que o Aurélio mencionou, e isso mudou mais recentemente, faz pouquíssimo tempo que o idioma curdo, por exemplo, voltou a ser permitido. Isso acontece durante o período do Erdogan como primeiro-ministro. O Erdogan ele apresenta ali um plano que é um plano de paz com o Kurdistão, né, de paz com os curdos da Turquia, obviamente sem ceder um Estado aos curdos, mas de uma maneira que talvez houvesse uma opressão menor aos curdos para que eles pudessem, enfim, sei lá, não ter mais essa luta armada, tudo que eles tentaram ali para conseguir a sua liberdade. E é nesse momento, inclusive, que o Ahmedspor muda de nome, porque antes ele se chamava de Abarkir, e é nesse momento que ele passa a ser Ahmedspor. E outra coisa também é que esse jogo foi o jogo do segundo turno, e no primeiro turno houve também... Só um adendo, Carlos, antes de você continuar, perdão, mas só porque eu achei pertinente mencionar, ele também não tinha essas cores antes, se eu não me engano, ele era alvirrubro, uma coisa assim, aí ele muda as cores para as cores da bandeira da bandeira do Kurdistão, enfim, a bandeira curda, né? Que é esse tricolor aí, o vermelho. Então, assim, o clube é meio que um sheriff para aquela região aí da Transnistria, né? Assim, ele tem uma representação quase nacional numa região que entra em conflito. Não, estou fazendo uma comparação meio boba, sim. Mas porque Sim, porque assim, devem existir outros clubes na região onde há maioria curda que também, de alguma forma, né, potencialize esse sentimento nacionalista, etc., que poderiam provocar o mesmo tipo de reação, mas foi exatamente o Ahmedspor. É isso que eu achei tão estranho. Agora tem um contexto. É exatamente o clube que, de fato, né, se vestiu do nacionalismo curdo. Né?